agora eu vou fazer aqui o seguinte, uma comparação, para vocês terem uma ideia de números, tá certo? Então eu coloco aqui, eu vou ler, né? Gráfico é coisa chata de entender, né? Então isso aqui, ó, isso aqui está tempo e aqui está a produção de petróleo, né? A produção de... Então é o seguinte, a UO Rio e a UO Bacia de Campos, que são as maiores unidades da Petrobras, produzem a UO Rio 960 mil metros cúbicos por dia e a UO ABC 400, está dando para ler aqui direito, mas acima de 400 mil metros cúbicos por dia, tá certo? Agora eu vou ocultar todas as demais, tá? Então as demais, em ordem, tá aqui, Espírito Santo 260, Rio Grande do Norte 75 mil, Amazonas 53, Sergipe Alagoas 51, Bahia 48 e BS 34, tá certo? Então é o seguinte, com algumas características, olha, as grandes, com exceção da UO Rio e com exceção da UOBS, que é uma unidade nova igual a nossa, está em ascendência, vai entrar os projetos do pré-sal, então ela vai pular para algum local aqui, em breve, mas observe as demais, ó, Rio Grande do Norte, em declínio, tá certo? Tá vendo a curva de produção declinante, Amazonas declinando e teve um patamar aí de estabilidade, as outras declinando, tá? O OBC declinando, tá? E o que nós temos é o seguinte aqui, ó, o nosso, tá? Nós vamos entrar em produção aqui, isso aqui já está defasado, tá? Os estudos mais recentes aí com o resultado daqueles testes ali, já mostra que o potencial de tiro aqui é da ordem de 76 mil barris, aqui é 60, 70, então já extrapola esse gráfico, ele está desatualizado. Então isso aqui, ó, a partir de 2013, já coloca a gente, né, com a produção superior ao Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Sergipe, Alagoas e Bahia. Mas tem um perigo, né? Nossa produção também é declinante, tá certo? Então vou mostrar o que a gente tem pela frente aí para poder reverter esse quadro e manter a gente como uma unidade sobrevivente, né? Como se diz, concorrer com as demais, né? Tá. Então o que a gente está fazendo agora, que é o desafio nosso, se lembra, os campinhos nossos, eu chamo de campinhos porque são difíceis de explotar, né? Volumes pequenos, campos espaçados 12, 15, 16 quilômetros um do outro, né? Então o que nós estamos pensando aqui agora, que é o desafio que nós estamos trabalhando e que agora nós temos foco para isso, né? Que esse é o projeto nosso, nós estamos trabalhando num projeto onde a gente está tendo uma visão integrada de projeto de produção, tá? Estamos contemplando o aproveitamento do gás, que nós não podemos queimar gás, tá? Estamos tentando inserir a explotação econômica da zona B1, esses que são os desafios nossos. Temos que defender interesses do consórcio, porque nós trabalhamos aqui em parcerias, em associação com empresas, né? Então tem os interesses do consórcio, e tem também considerações da ANP. A Agência Nacional de Petróleo fica pressionando a gente para colocar esses campos em produção, né? Então, e a gente cada vez estudando mais e tentando ver a viabilidade econômica e maximizar os nossos projetos, né? Então esse é o projeto nosso aqui, tá? Então tá os campos aqui que a gente tem hoje, né? O campo de Tiricido, né? O campo de Tubarão, Estrela do Mar, Coral, Caravela e Cavalo Marinho. Então nós estamos pensando em interligar e aqui o Tiricido, né? Esse aqui já é uma realidade, já vai entrar em produção ano que vem, tá? Nós já vamos começar a perfurar os poços agora em setembro. Então aqui é um navio de 80 mil, Caravela e Cavalo Marinho juntos, né? Mais um navio de 50 mil, uma unidade estacionária de 20 mil aqui em Estrela do Mar e outra de 25 mil aqui em Tubarão. Isso é o nosso projeto. E com sistema de escoamento de gás, para pegar o gás desses campos e jogar em um determinado local. E observe o seguinte, se lembra que eu falei que nós não temos nenhum sistema de escoamento de gás aqui, tá? Nessa região sul. Então eu preciso construir um gasoduto daquela natureza, né? E aqui na região norte eu tenho, e toda essa área sul aqui, do litoral de São Paulo, do Paraná, é área de preservação ambiental. Então para você chegar com uma unidade aqui, além de você depredar o meio ambiente, tá? Vai ser muito difícil os órgãos ambientais autorizarem coisas dessa natureza,
Pô, e aqui na costa de Santa Catarina, pô, nós temos uma área livre e desimpedida aqui em São Francisco do Sul. Entendeu? A Petrobras tem uma área enorme aqui, tá? Já licenciada, entendeu? Então, cria uma oportunidade da gente escoar todo esse, é um sistema de escoamento de gás aqui para São Francisco do Sul. Obviamente que isso é projeto, né? Isso nós temos que apresentar para a diretoria da empresa, temos que provar por A e por B que esse projeto é viável economicamente, tá? E esse é o nosso trabalho hoje em dia, tá? Esse desafio. Olha, o projeto Caravela e Cavalo Marinho, nós vamos perfurar 4 poços, são 4 poços produtores e 2 poços injetores de água, tá? Esse projeto, não vou falar da curva de produção, os estudos nossos mostram a curva de produção, tá? Eu não vou falar dos números, mas um projeto que tem uma vida de 2015 a 2025. Então, uma vida curta, porque o volume é pequeno, né? Então, você vê que a produção, aqui a produção de óleo é verdinha aqui, e a de gás é o vermelho, e aqui a produção de água. Então, você vê que ele declina rapidamente. Então, até 2024, eu já vou estar com a vazão no limite da economicidade. Então, eu tenho que abandonar esse campo, a menos que eu faça alguma coisa suplementar, um projeto suplementar, para poder reverter esse perfil declinante de produção, como eu mostrei naquele gráficozinho lá da Bahia, que estava declinando e de repente deu uma sobrevida, né? Então, a gente também tem que pensar futuramente nessas coisas. Ó, investimento desse projeto, investimento de 1,2 bilhão, tá? De dólares. Tá? Quando eu falei poço produtor e poço injetor de água. Isso aqui é para vocês entenderem o que é isso. Tá? Então, aqui está uma animação aqui do reservatório, né? Então está aqui a camada de rocha, eu tenho o óleo aqui e aqui embaixo eu tenho água. Né? Então quando eu perfuro um poço, eu começo a produzir, aí a pressão do reservatório começa a cair, então a vazão diminui. Tá certo? Então eu preciso botar uma energia suplementar no reservatório para me aumentar a vazão. Tá? Então é isso, o que eu chamo, uma das tecnologias é a injeção de água. Obviamente isso aqui é uma animação, né? Então eu tenho o poço produtor, como esse ali, né? Então eu vou perfurar um poço e vou injetar água nesse poço sob pressão. Água e óleo não se misturam, então essa água o que vai fazer? Ela vai empurrar o óleo, né, pressurizando o reservatório, e esse óleo vai sair aqui. Então eu aumento a produção. Se eu deixar só dessa maneira, eu teria só declinante, então eu tenho que fazer injeção de água. Felizmente, os nossos projetos, nós já vamos iniciar com a injeção de água, tá? Desde o começo da vida dele. Outro projeto é o campo de Estrela do Mar, tá certo? São 2 poços direcionais e um injetor de água. E nós vamos fazer, juntamente com a nossa parceria, também não vou falar aqui também de números, mas só dizer aqui também que aqui, ó, 2015 a 2022, vida curta, também declinante, né? Então, nós vamos fazer nesse campo, especialmente nesse campo, naquela zona que eu falei que o reservatório é ruim, tem muito óleo, mas que é ruim, nós vamos fazer um piloto. Nós vamos perfurar um poço horizontal de 1 km de distância, nós vamos furar 5 mil metros de profundidade, depois quando eu pegar o reservatório, eu vou fazer um trecho de 1 km de distância. E vou botar esse poço em produção. Se a produtividade dele for boa, eu vou fazer a mesma coisa com o poço injetor de água e vou ver quanto é que ele recupera, né? Isso eu chamo de projeto piloto. Se der resultado, eu extrapolo essa tecnologia para os demais campos e as demais áreas da bacia. Tá? Muito bem, então vamos para frente. Outro investimento aqui é de 410 milhões de dólares. Tá? Isso aqui não está incluído, obviamente, não está incluído. Está incluído o poço horizontal produtor, né? Que é na faixa de 73 milhões, não é isso, Scaico? Tá? Então, se por acaso esse poço der resultado, né, eu perfuro o poço injetor, tá? Então eu gasto mais 73, invisto mais 73 milhões. Tá? Então esse é o nosso projeto, algo em torno aí de 500 milhões de dólares. Tá? Outro campo é o campo de Tubarão, da mesma maneira, tá? Eu vou furar 2 poços produtores verticais, um para a zona B1 e outro para a zona B2, e se aquele piloto que eu fiz lá em Estrela do Mar der resultado, eu vou fazer o mesmo piloto nesse campo. Tá vendo? Já vou fazer um novo piloto. Isso aí que são coisas, são planos que a gente está apresentando à Agência Nacional de Petróleo e vão apresentar para a diretoria da empresa para aprovação. Esses são os nossos projetos. Da mesma maneira, né, é 2018 a 2025. Então também um projeto de produção declinante em um curto espaço de tempo. Tá certo? Então vamos agora simplificar tudo isso aí. Esse investimento aqui de 346 a 410 milhões. Você vê que são investimentos altos. E aqui está finalmente aqui a nossa curva de produção, tá? Considerando tiro e seedle e considerando
aqueles demais campos entrando aí em produção. Nós estamos aqui em 2011 até 2025. Então essa é a nossa curva de produção. A gente começa tiricido. Lembra que isso aqui eu falei que os estudos agora, pela atualização do teste, já mostra que isso aqui já está na faixa de 76 milhões, então já tem coisa maior do que isso aqui, precisa atualizar esse gráfico. E quando ele começar a declinar, aqui em 2016 eu já entro com aqueles campos de carbonatos, então eu recupero a curva e ela continua declinando. Então essa é a nossa realidade. Bom, então é o seguinte, eu só tenho vida garantida aqui, a unidade operacional do Sul, até 2025, né? Mas como eu tenho que abandonar esses poços, então vai ter trabalho para nós aí, talvez até 2030. Né? Então o que a gente tem que fazer para perenizar nossa estadia aqui nessa terra maravilhosa? Né? Então é o seguinte, eu estou falando isso aqui que nós temos em mãos já tem descoberto. Tudo isso aqui já está descoberto. Então nós temos que pensar agora nos projetos exploratórios, que é isso que vai manter aquela curva de produção. Tá? Nós temos que descobrir coisas. Né? Então eu mostro aqui, eu coloquei tudo de uma vez aqui, essas setas aqui, ó, tal. Aqui são a costa, né, o litoral, eu dei um zoom aqui, são os nossos blocos exploratórios, e aqui estão os nossos campos, né, ali, ó, Cavalo Marinho, Caravela, Coral, Estrela do Mar, Tubarão, etc. Né? Então observe o seguinte, nós nunca tivemos aqui na área, na região, uma campanha exploratória até 2012 tão intensa quanto essa. Nós vamos perfurar todos esses poços aqui né, com a perspectiva de se descobrir alguma coisa para manter aquela curva de produção. Né? A gente repor o que a gente está produzindo, a gente precisa repor. Né? Então nós estamos com uma campanha exploratória bastante intensa aqui nessa área. Tá? E vamos perfurar também aqui na Bacia de Pelotas, o primeiro poço aqui, já está falando aqui, eu botei uma seta aqui, depois eu mostro aqui. Bom, e aí? E o pré-sal, né? Falei, cadê o diabo do pré-sal, né? Então falei rochas carbonáticas e rocha e arenito, né? Então é o seguinte, tem pré-sal em Santa Catarina? Foi aquela pergunta que vem desde o ano passado. Então, felizmente, para notícia para os senhores, né, nós começamos a furar o primeiro poço do pré-sal em Santa Catarina. Isso aqui é uma seção geológica, aqui são diferentes camadas de rocha. Isso aqui é o sal, tá? Esse lilás aqui é o sal. E a rocha que está aqui debaixo do sal é o que a gente chama de pré-sal. Tá? Então é o seguinte, nós furamos esse poço Santa Catarina 13, descobrimos isso aqui no litoral de Santa Catarina. Tá? Esse aqui é nosso, Santa Catarina. Descobrimos petróleo aqui, a cerca de 1.600 metros de profundidade, nas areias do tipo Tiro e Sidon. Tá? Descobrimos petróleo aqui a cerca de 5.000 metros de profundidade. Quando a gente estava perfurando aqui, deu um problema mecânico no poço e por questões de segurança, nós tivemos que abandonar essa área. E agora, estamos perfurando aqui a Ilha do Macuco, uma estrutura, o Santa Catarina 13 está aqui, o Ilha do Macuco está aqui, uma estrutura geológica análoga. Pode observar que a continuidade das reflexões sísmicas são as mesmas. Então nós estamos perfurando esse poço aqui agora, tá? Com o objetivo de ver a extensão desses dois horizontes descobertos, tá? E perfurar, agora sim, com todo o cuidado devido, perfurar e ir até o pré-sal para ver se a gente descobre alguma coisa. O potencial estimado de pré-sal aqui é da ordem de 624 milhões de barris. Então, isso é coisa que esse poço, nós estamos perfurando ele hoje, nós estamos a 1.500 metros. Tá? Então, logo nós vamos chegar nesse coisa aqui, e no final de setembro, princípio de outubro, talvez, nós já estejamos atingindo essa camada do pré-sal. Então, é o seguinte, existe o horizonte pré-sal em Santa Catarina, o horizonte, porque o pré-sal é uma camada que existe abaixo do sal, mas nós não sabemos se são os mesmos reservatórios que tem lá em Lula, em Guará, não sabemos se é o mesmo. Então esse poço é um poço que a gente chama de pioneiro ou exploratório, é que vai até essa camada ver que tipo de rocha que é e se tem hidrocarboneto. Se tiver, meu amigo, aí muda toda essa conversa que nós estamos fazendo aqui, pode mudar, né? Porque se descobrir alguma coisa aqui no pré-sal, aí nós vamos ter que repensar todo o esforço exploratório nosso aqui, né? Então é o seguinte, isso são perspectivas, então cabe a gente acreditar em coisas desse tipo e torcer para que dê certo, né?